Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Simone Souza, professora do ICMC USP. O tema do episódio de hoje será teste de software. Tudo bem, Simone? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, Adolfo e colegas, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Simone do Rocio Senger de Souza, sou professora da área de Engenharia de Software do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Falando um pouquinho de mim, eu fiz minha graduação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, e logo que eu finalizei a graduação, em 1990, eu passei no concurso para ser docente nessa universidade. Na época, não era necessário ter mestrado ou doutorado. Com a carreira docente, eu senti falta de um aperfeiçoamento acadêmico, e isso fez com que eu buscasse o mestrado. Foi quando eu conheci o ICMC e o professor José Carlos Maldonado, que foi meu orientador do mestrado. Nessa época, 1994, foi quando comecei a aprender mais sobre teste de software e gostar da área. Fiz meu mestrado sobre avaliação experimental de critérios de teste de software. Na época ainda não existia o conceito de engenharia de software experimental, mas a gente trabalhava algo similar a isso, avaliando custo, esforço e eficácia de critérios. No doutorado, continuei investigando o teste de software, mas olhando questões de teste para especificação formal de sistemas reativos, também sob a orientação do professor Maldonado. Quando eu finalizei a pós-graduação, no ano 2000, retornei para o EPG e comecei minhas pesquisas sobre teste de software aplicado a programas concorrentes e paralelos. Toda essa minha trajetória na UEPG e no ICMC, ela sempre foi realizada em parceria com meu esposo, professor Paulo Sérgio Lopes de Souza, que pesquisa na área de computação de alto desempenho. Com isso, a pesquisa de teste de software nessa área foi bem natural para mim. Após um tempo na UEPG, em 2005, resolvemos prestar concurso no ICMC e tivemos a oportunidade de voltarmos para cá como professores, onde estamos até hoje. Eu atuo no Departamento de Sistemas de Computação e realizo minhas pesquisas junto ao Laboratório de Engenharia de Software. Minhas pesquisas concentram-se na área de teste de software em relação à proposição de técnicas, critérios, ferramentas e avaliação experimental. Que bacana, uma trajetória bem legal. Simone, de forma geral, qualquer pessoa que começa a programar, ela começa a testar aquilo que ela programa, ou seja, executar aquilo que ela programou. Mas se a gente pensar no contexto da engenharia de software, ou seja, o desenvolvimento de uma forma organizada e sistemática, como é que a gente pode definir teste de software e quais os principais conceitos associados? Legal. Bom, Ingrid, de fato, o testar deveria ser um hábito de quem programa, né? Mas, assim, tem um pequeno equívoco comum que as pessoas pensam que estão testando corretamente, né? Veja, se o teste ele for realizado para mostrar que o programa funciona, isso não é testar. Então, assim, para entender a atividade de teste, nós precisamos inverter esse pensamento, né? E pensar que testamos para encontrar defeitos e não para mostrar que o que fizemos está correto, né? Então, um teste bem sucedido é aquele que encontra um defeito novo ou gera uma falha ainda não encontrada. Existem várias definições, mas eu gosto da definição que diz que teste é uma atividade de garantia de qualidade que visa mostrar que o programa executa corretamente as funções pretendidas. Então, para isso, é importante selecionar bons casos de teste, e para isso os conceitos associados envolvem técnicas de teste, as quais relacionam-se com as informações de origem para gerar os testes, por exemplo, especificação ou código. Outro conceito importante associado é o conceito de critério de teste. Os critérios, eles sistematizam o processo de geração ou seleção de casos de teste, auxiliando a decidir quando parar a atividade de teste. Por exemplo, um critério de teste poderia ser testar todos os comandos do código. Aí, se eu conseguir ao menos um caso de teste que execute todos os comandos, eu satisfiz esse critério e posso encerrar o processo de teste. E assim, com isso, a gente pode medir a evolução da atividade de teste e garantir a sua qualidade. Para isso, os critérios utilizam o que chamamos requisitos de teste a serem cobertos. Existem vários critérios,
cada um com sua eficácia em revelar defeitos e custo associado. Estratégias de teste podem ser definidas de modo a contemplar mais de um critério e, dependendo do tempo e recursos disponíveis, podem considerar critérios mais caros, porém mais eficazes para revelar defeitos. E, Simone, como é que o teste de software, então, aparece no desenvolvimento de software? Em que momento nós temos que pensar nisso, principalmente se estamos falando do que a maioria ou que grande parte das empresas hoje em dia usam, que são os métodos de desenvolvimento de software ágil. Quais são os papéis envolvidos no desenvolvimento de software para quem faz testes? Legal, essa é uma ótima pergunta, Adolfo. Como a atividade de teste ela se relaciona com o código, há uma visão de que vamos pensar em teste no momento da codificação do software. E de fato, nós aplicamos os testes quando temos o código a ser testado, porque a atividade de teste ela é uma atividade dinâmica que envolve a execução do código. Entretanto, nós devemos pensar em teste no início do desenvolvimento, quando estamos definindo os requisitos do software. Nesse momento, é possível realizar o planejamento da atividade de teste ou test design e, a partir da especificação dos requisitos, podemos pensar em cenários de teste que devem ser considerados. Essa atividade é importante, inclusive, para rever os requisitos, se estão claramente definidos. No contexto do desenvolvimento ágil, isso não é diferente. Tem-se o papel de testers ou QAs, que focam em projetar os testes enquanto a equipe de dev projeta a solução. Nessa linha, uma proposta interessante é o TDD, né, o Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes, no qual o objetivo é escrever os casos de teste antes do código. É mais relacionado à codificação do que à fase de requisitos, mas é uma estratégia assim, bem interessante e desafiadora, no qual projeta seus casos de teste e depois implementa o código que passa nos testes. Isso faz com que se garanta que as funcionalidades foram testadas. E com relação aos papéis envolvidos na atividade de teste, existe, em geral, pessoal dedicado à atividade de teste, denominado, então, né, como eu falei anteriormente, testers ou QAs, que projetam testes para avaliar se o software pode ser utilizado pelo cliente, que nós chamamos de teste de aceitação. Vale ressaltar também que um dos papéis do dev ou do desenvolvedor do código é também pensar nos testes do seu código, podendo também, então, utilizar ferramentas que automatizam essa execução e avaliação dos seus testes. Bom, então isso foi mais olhando, então, para a atividade de teste como um todo, né? E quando a gente olha para a área de testes, a gente tem diferentes formas de classificar testes de software. A gente pode pensar, por exemplo, o que a gente está testando, né? Se é apenas uma classe ou o sistema como um todo. A gente usa ou não o código para elaborar casos de teste, ou que aspecto que a gente está testando, né? Como, por exemplo, uma funcionalidade ou performance, né? Tu já tinha falado, né, a questão do desempenho. Tu poderia, por favor, explicar, então, essas formas de classificação e como elas se relacionam? Sim, claro. Essas diversas formas de classificar o teste de software, eles se relacionam com algumas questões que precisam ser respondidas quando a atividade de teste está sendo planejada. Então, questões como quando testar, o que testar, quando parar de testar e qual que é o objetivo dos testes. Então, assim, o quando testar, ele tem a ver com o nível de teste a ser realizado, e que ele pode ser teste de unidade, né, quando nós consideramos as unidades de código, que seriam módulos ou classes, e aí o teste de unidade normalmente é feito pelo próprio desenvolvedor. Outro nível de teste é o teste de integração, que tem a ver com garantir que as unidades testadas funcionem bem quando estão colocadas juntas. Então, esse teste olha para a comunicação entre as unidades, por exemplo, chamada de funções ou métodos, passagem de parâmetros, e aí o ideal é que as unidades testadas sejam integradas seguindo alguma estratégia que favoreça um bom teste de integração. E, por último, um outro nível de teste é o teste de sistema, o qual tem o objetivo de avaliar se as funcionalidades do software estão funcionando corretamente no ambiente em que o software foi projetado. Não olha a estrutura interna do software, mas foca bastante em requisitos não funcionais, como performance, portabilidade, usabilidade, eficiência, entre outros tipos de teste que podem ser realizados. Nem sempre utilizamos só código para elaborar os casos de teste. Os casos de teste podem ser elaborados a partir de informações da especificação também. E isso depende da estratégia que está sendo empregada para a realização da atividade de teste. E a questão sobre o que testar e como testar tem a ver com o objetivo da atividade de teste. Sabemos que sempre o propósito é garantir a qualidade do software, mas dependendo do tipo de aplicação, alguns tipos de teste são fundamentais.
Por exemplo, para uma aplicação web, é necessário elaborar testes que avaliem, além da funcionalidade, aspectos de disponibilidade e usabilidade. Por outro lado, se estivermos considerando um sistema crítico, por exemplo, o controle de pressão de uma caldeira, é importante avaliar a eficiência e confiabilidade do sistema. Certo, e só um esclarecimento sobre essa questão de testes unitários e de teste de integração. Então, sempre quando a gente vê a literatura, o exemplo de teste unitário é uma classe isolada que a gente olha o corpo dos métodos e os métodos não têm chamadas alguma para alguma outra classe. Mas se a gente pensar num sistema real, o número de classes, o número de métodos onde isso acontece é muito pequeno. Na prática, é tudo teste de integração ou teste de unidade é quando a gente só simula o comportamento das outras classes e métodos dos quais a gente depende. Onde é que fica esse limite, assim, o que é o teste de unidade, o que é o teste de integração, se de forma geral existe bastante comunicação e independência entre as classes e seus métodos? É legal, Ingrid, isso é verdade, né? A integração e a comunicação existe e a estratégia é essa que você comentou, é isolar a unidade, né, de alguma forma, ou seja, eu quero me preocupar com essa unidade, então eu simulo entradas, valores, para que ela funcione, e também simulo quem está recebendo essas informações, né? Então, o propósito é a gente isolar para testar cada unidade. Obviamente, essa unidade pode ser um conjunto de métodos ou um conjunto de funções, né? Pode ser um objetivo do desenvolvedor, né? Desenvolver uma funcionalidade e ela tem um grupo de classes, né? Informações, então é aquela unidade. Então, o contexto de unidade depende muito de como a equipe vê a atividade de teste, né? Para nós da academia, nós vemos da maneira que você comentou. Uma unidade, apesar de ela ter chamadas, eu considero ela isoladamente, né? Garanto o seu funcionamento e depois eu vou agregando as outras unidades de modo a mostrar esse teste de integração, né? Integração entre essas unidades. Então, é bem esse conceito aí mesmo que você comentou. Então, Simone, você acabou já falando um pouco, né, sobre casos de testes, mas falando novamente, né, um ponto-chave em teste de software é a elaboração de casos de teste e saber o quão bons eles são. O que seria um bom caso de teste e como elaboramos bons casos de teste? Isso depende de um projeto em questão, empresa, ou existe uma definição geral? Ok, bom, nós costumamos dizer que o sucesso da atividade de teste se relaciona com a escolha de bons casos de teste. E aí, então, um bom caso de teste é aquele que encontra um defeito ainda não revelado. Sabemos que o espaço de valores de entrada para testar um programa tende ao infinito, né? E muitos deles vão ter o mesmo comportamento quando executado. Então, assim, o desafio do testador é escolher aquele caso de teste que é capaz de revelar um defeito. Para isso, ele pode se apoiar, então, das técnicas e critérios, mas nem sempre isso é suficiente. Então, assim, eu diria que a elaboração de bons casos de teste depende de uma boa dose de intuição e de pensar fora da caixa, ou seja, pensar em situações não previstas ou não esperadas. A experiência como testador e até como desenvolvedor são úteis para projetar bons casos de teste. E um ponto que tu já tinha mencionado também é essa questão da automação de testes, né? E hoje em dia, quando a gente fala de teste em projetos, né, isso aí é meio que muito comum ouvir. E isso, né, implica conhecer todo um ferramental de apoio. Tu poderia, então, dar para nós uma visão geral do que pode ser automatizado e das ferramentas utilizadas para isso? Sim, sem dúvida a automatização é essencial, né, porque a atividade humana, ela é suscetível a enganos, né? Então, se eu quero avaliar a qualidade de um produto, eu tenho que realizar uma atividade de teste com qualidade também, né? Então, as ferramentas, elas colaboram nesse sentido, a gente consegue automatizar, eu diria, parcialmente essa atividade, porque ainda depende da interferência do testador. Hoje a gente fala de automatizar, utilizando técnicas de algoritmos genéticos, né, automatizar a geração automática de dados de teste, mas ainda não existem algoritmos tão eficientes quanto a capacidade humana de gerar bons testes. Então, ainda tem sido feitos estudos nessa direção, né, mas assim, a gente tem utilizado ferramentas que vão automatizar outros aspectos, né? Então, o próprio apoio à aplicação de um critério de teste, poder avaliar a evolução da atividade de teste, o quanto do código foi coberto ou não,
pelo processo de teste, ou ajudar na decisão, né, de parar o processo de teste, e outras informações que forem relevantes para a equipe de teste, né. Uma ferramenta bastante empregada, que automatiza o caso de teste, é a famosa JUnit, né, e similares, né, e que ela funciona com outras ferramentas avaliando o progresso da atividade de teste. A grande vantagem da gente utilizar uma automatização ou gerar um código de teste é a organização, né, dos casos de teste, poder reexecutar, né, num processo de reexecução, e também avaliar a cobertura do código. E ele também é bastante útil para aplicação de TDD ou mesmo processo tradicional de teste, né. Esse framework, o Unit, né, a gente fala do JUnit, que é o mais conhecido, mas ele tem variações de acordo com a linguagem de programação. Vale ressaltar também que as ferramentas, elas são muito ligadas à linguagem de programação. Então, o desafio é isso, toda vez que eu tenho uma nova maneira de eu programar, uma nova linguagem, as ferramentas, elas precisam atender as características da linguagem, né? Vai um comentário aqui sobre a qualidade dos casos de teste automatizados, né? A JUnit e similares, elas são consideradas, a gente fala de ferramentas, mas elas são mais um framework, né? E elas não têm, assim, um propósito de avaliar, de alguma forma, a qualidade do conjunto de casos de teste. Ela colabora com a codificação desses casos de teste. E aí, por isso, um trabalho relevante é avaliar a qualidade desses testes, né? Ou seja, será que não há erros no meu teste, né? Então, isso é chamado, que a gente chama hoje de testes MELS, né? Que tem sido amplamente pesquisado atualmente. Depois, a gente tem outras ferramentas úteis, vou citar algumas que são ferramentas livres, né? Gratuitas, que podem ser utilizadas na academia, ou até empresas utilizam, que são ferramentas de teste de cobertura, como, por exemplo, a ICLEMA. A gente também tem ferramenta que apoia o gerenciamento da atividade de teste, que é o TestLink, e a ferramenta Selenium, que é bastante empregada na indústria, porque ela apoia a avaliação do teste no nível de sistemas para aplicações web. Existem também várias outras ferramentas acadêmicas, né, que acabam sendo provas de conceitos, que são usados em experimentação, e algumas até são usadas na indústria, mas ainda a gente precisa de alguma evolução e até escalabilidade dessas ferramentas aí para apoiar a atividade de teste. Simone, existem alguns termos no contexto de teste que são bem recorrentes, que estão sempre aparecendo. Por exemplo, teste de regressão, teste de desempenho, teste de estresse. Além disso, em pesquisa na área de testes, temos também teste de mutação, que até eu tenho visto algumas pessoas usando isso no mundo real, digamos assim, né? Não que a pesquisa não seja o mundo real. O que significam esses termos? Por exemplo, teste de desempenho e teste de estresse normalmente são confundidos entre si. É verdade, Adolfo, uma boa pergunta, né? Esses termos são bem recorrentes, usuais, né? Se eu pensar sobre o teste de regressão, ele é chamado de um teste que é realizado após o software sofrer alguma modificação. Ele até pode ser considerado um nível de teste, mas os níveis de teste, eles se relacionam com o processo de desenvolvimento do código. O teste de regressão, ele tem a ver com o software já estar em uso e ele precisar de algum tipo de modificação. E o interessante é que o nome teste de regressão, ele vem do objetivo, que é avaliar se o software não regrediu em termos de funcionalidade e qualidade com as mudanças realizadas. Então, esse é o propósito. E, normalmente, o teste de regressão, ele utiliza os casos de teste que são produzidos ao longo do desenvolvimento. E, logicamente, a gente sabe que, com o tempo, a quantidade de casos de teste pode ser muito grande. E se a gente pensar hoje em integração contínua, e que o custo pode ser alto, se utilizarmos tecnologias de teste como serviço, então o grande desafio é selecionar quais casos de teste utilizar durante o teste de regressão. E aí, então, existem algumas técnicas para isso, as quais normalmente se baseiam nas partes modificadas do software. E aí, respondendo a sua outra questão sobre teste de desempenho e teste de estresse, eles são considerados dois tipos de teste de sistema, ou seja, eles são realizados quando o software está completo e tem o objetivo de avaliar o seu comportamento no ambiente para o qual ele foi desenvolvido. Hoje, cada vez mais queremos soluções de software rápidas, por exemplo, uma aplicação web em que é esperado um tempo de resposta baixo. Esse valor baixo é o que foi acordado durante o desenvolvimento. Então, assim, durante o teste de desempenho, mede-se quão rápido o software responde às requisições. Já o teste de estresse tem a ver com o volume de transações que o software é capaz de receber e ainda funcionar adequadamente. Um bom exemplo é uma aplicação web de venda de ingressos para um show. Quando há aquele show que tem menos ingressos que pessoas interessadas,
Sabemos que várias pessoas vão tentar, ao mesmo tempo, comprar os ingressos no momento que as vendas iniciarem. E aí, esse volume de transações é uma sobrecarga no software e ele tem que ser capaz de lidar com essa sobrecarga. E isso que a gente chama, então, de estresse, é lidar com essa sobrecarga. Então, aí, durante o teste de estresse, o software é submetido a altas cargas de transações, tentando simular essas situações e avalia o comportamento do software. Alguns autores, inclusive, consideram o teste de estresse como um tipo de teste de desempenho, olhando a capacidade de estabilidade do software. E aí, o último ponto que você considerou, né, que você comentou, foi sobre o teste de mutação, né? Ele é uma técnica de teste, né, bastante, eu não diria que é bastante conhecida, mas ela é bastante interessante, porque ela utiliza informações sobre os defeitos mais comuns que podem ser cometidos pelo programador. Imagina que você seja capaz de mostrar que todos os defeitos que poderiam ser cometidos no software não existem. E é assim que essa técnica mais ou menos funciona. Ela realiza isso por meio de pequenas modificações no software, que a gente chama de mutações, as quais representam esses possíveis defeitos. E aí a ideia é projetar casos de testes que mostram que esses defeitos não estão presentes no software, o que é obtido pela diferença de comportamento entre o software e o software mutante produzido. O problema dela é que ela é uma técnica cara, pois ela exige um grande esforço de teste do testador, o qual precisa lidar com o problema de equivalência entre o programa original e o programa mutante. Bom, mas apesar disso, ela é uma técnica considerada mais eficaz para revelar defeitos presentes no software. E aí, dada essa característica, e por ela ser adaptável a qualquer nível de teste, é por isso que ela é empregada, né, como o Adolfo comentou, né, em outros níveis de teste, comunidade, integração e sistemas, e até em outros tipos de teste. Então, um exemplo conhecido é a utilização do teste de mutação para simular possíveis ataques em uma rede, de modo a avaliar a segurança de um software e encontrar vulnerabilidades nesse software. E aí, então, as mutações representam os possíveis ataques e cabe ao software ser capaz de se defender das mesmas. É uma aplicação interessante do teste de mutação que tem um efeito bastante positivo para avaliar a qualidade do software. Deixa eu perguntar um refinamento dessa pergunta. Assim, eu tinha feito aquela pergunta sobre a classificação de teste, né? E tu tinha mencionado das dimensões, então a gente já falou algumas aqui, teste de desempenho, teste de estresse. A gente conhece outras dimensões, então, por exemplo, testar questões relacionadas à segurança, testar questões relacionadas com a usabilidade, mas eu consigo imaginar que isso requer um certo conhecimento especializado, né? Então, alguém que vai testar segurança tem que ter um conhecimento sobre segurança, alguém que vai testar usabilidade tem que ter noções, né, de interação com o usuário. Então, como que isso aparece dentro das equipes de software, né? Acaba que a gente, nas equipes, faz as coisas de formas mais reativas, aparecem os problemas e a gente tem que endereçar, ou existem pessoas que são dedicadas para explorar essas dimensões na hora de testar o software? Como que isso acontece na prática? Ok. Veja, quando acontecem essas características, em geral, a equipe está trabalhando dentro de um domínio, né, que envolve essas questões. Então, quando segurança é um aspecto importante, eventualmente ela vai ter pessoas qualificadas para lidar ou testar segurança, né, ferramental, e acaba permeando outras áreas. Né? A segurança de sistemas, ele não é só dentro da engenharia de software, né? Ele é uma área à parte também, quando ele olha várias questões relacionadas à segurança. Desempenho também, ele vai muito próximo da questão de sistemas de alto desempenho, sistemas distribuídos. Então, você tem razão quando você fala que você precisa de especialistas. Então, você precisa que, se você está desenvolvendo sistemas que têm essas características, que precisam ser consideradas essas características, é importante que você tenha profissionais que saibam avaliar essas características. É claro que outras soluções permeiam isso, como um sistema web, né? É importante que ele também tenha algumas características nisso, e aí o testador, ele teria que ser capaz de olhar isso e confrontar com o requisito, né? Porque precisa aparecer no requisito que segurança é importante, né? Ver a questão da vulnerabilidade, e aí como que eu testo essas informações, mas olhando em requisito. Normalmente é isso que
que é feito, né? E aí, quando você precisa disso para um sistema mais crítico, um sistema de tempo real, aí envolve outros elementos para você poder testar melhor esse software. Excelente. Bom, então, nossa próxima pergunta é justamente esse ponto que tu comentou, que é a respeito dos requisitos, né? Porque a gente estava falando de testes, só que para definir o que testar é fundamental a gente entender os requisitos do projeto. Até eu conheço uma frase de não sei quem é que falou, né, que quando a gente não conhece os requisitos do sistema, ele não pode estar certo ou errado, o máximo que ele pode fazer é nos surpreender. Então, o que tu pode dizer a respeito disso? Como os requisitos devem ser expressos para que os casos de teste sejam elaborados? Muito bom, Ingrid, é exatamente isso. Até porque para a realização ou para o projeto de caso de teste, você tem que se amparar em algo que você acredita que esteja correto, né? Então, eu lembro que quando eu pesquisava o meu doutorado, né, a nossa preocupação era essa, né, a gente tem a especificação que representa o sistema através de modelos, então a gente utilizava modelos. Uma coisa é gerar teste a partir desses modelos, né, a outra é a gente avaliar se está correta a especificação. Tem algumas áreas de pesquisa e até são aplicadas na indústria, que é o teste baseado em modelos, então que você representa a especificação, os requisitos no modelo, e gera os testes a partir dele, você assume que esse modelo está certo. E eu sempre brinco que tem um colega aqui no departamento que trabalha com isso, eu falei, mas e se tiver errado esse modelo? Aí os testes vão estar errados, que vai na linha do que você comentou, né? Se eu não tenho muita certeza sobre os requisitos, o que fizer eu tenho que aceitar, né? Então, quem trabalha com modelos assume que aquele modelo está certo. Então, de fato, a atividade de teste está fortemente relacionada com o entendimento dos requisitos. Mas uma questão bastante interessante é que, normalmente, quem trabalha com o planejamento dos testes está olhando para os requisitos. E esse olhar para os requisitos acaba validando os requisitos, porque se, por exemplo, eu tenho que testar uma característica relacionada a tempo de resposta, né, no sistema web, olha, tem que ter um tempo de resposta rápido. Mas se é isso que está escrito no requisito, não é suficiente para elaborar um teste. E aí, então, vamos melhorar o requisito, né? Ou outros requisitos que estão incompletos, ambíguos, né? Então, essas questões, elas acabam se complementando. Isso é uma questão importante no processo, né? Um ponto importante também é que muitas vezes requisitos não funcionais ou requisitos de qualidade nem sempre estão explícitos no documento de requisitos, né? Essa questão de segurança, essa questão da vulnerabilidade. E aí, então, quem testa, como eu falei, ele tem que ter uma certa intuição, tem que buscar isso e confrontar e, eventualmente, até melhorar esse documento de requisitos, né? Uma atividade importante que também caminha junto com o teste é a inspeção de software. E a inspeção, ela pode ocorrer em código ou na especificação. E ela acaba colaborando porque, se ela for realizada no processo de desenvolvimento, ela pode checar esses problemas, né, de inconsistência, de ambiguidade, omissões, e melhorar esse documento. A própria descrição de requisitos, ela já é suficiente para elaborar os casos de teste. Então, pode ser usado um documento de requisitos, ou até uma especificação mais informal, que é utilizada em métodos ágeis, como histórias, né, que são adequadas. O que o tester ele costuma fazer é utilizar esses documentos e, a partir dele, definir cenários de uso relacionados a cada requisito. E se ele não conseguir construir um cenário, significa que está incompleto, então volta a checagem e melhoria dos requisitos. Então, acaba sendo assim, uma atividade importante de melhoria de qualidade lá na fase de especificação do software, né? E aí, o que o tester realiza com esses cenários é trabalhar com possíveis situações que são previstas, mas principalmente as não previstas. Então, ele vai se concentrar em cenários que a gente chama cenário happy, né? Que é aquele que é esperado para o funcionamento do requisito, e aquele cenário unhappy, que é situações de problemas que podem acontecer, e com isso ele elabora os casos de teste baseados nesses requisitos. Então, os requisitos são muito importantes, né? E quando eu falo de requisito, é uma descrição textual do requisito ou um modelo, que também oferece informações relevantes aí para a elaboração dos casos de teste. E fazendo um gancho também, a gente tinha falado, né, como aparece atividade de testes e métodos ágeis, né, na forma mais antiga, né, tradicional, a gente tinha os casos de uso que era uma especificação completa dos requisitos, né, exatamente o passo a passo, que isso servia de input tanto para quem fosse elaborar os casos de teste, como quem fosse desenvolver. Só que em métodos ágeis a gente tem os requisitos expressos de uma forma mais informal nas histórias, né, que vai ser quebrados em tarefas, né, então,
qual é o momento em que esses requisitos são de fato especificados de uma forma ambígua e completa em métodos ágeis, né? Em que momento a gente faz isso pensando no processo de desenvolvimento? Certo. Veja, até onde eu entendo, né, eu acompanho algumas equipes aqui, uma empresa, né, que usa o ágil, então a gente acompanha e trabalha em projetos práticos na engenharia de software com eles, e a maneira que eles atuam, imagino que seja uma maneira que é normal, né, quem usa o ágil. Sim, de fato, você tem uma descrição bem formal, né, da funcionalidade, e só que para você poder trabalhar, não só o teste, mas o desenvolvimento, você precisa extrair mais informações. Então, existe um trabalho em conjunto junto com quem entende da especificação, que pode ser o próprio PO dentro da equipe, ou uma conversa com o cliente, que vá validar esses testes. Comumente, o cliente está acompanhando, né, isso é uma característica do método ágil, ele está acompanhando o processo de desenvolvimento. Então, quando a equipe de teste que está trabalhando em paralelo com a equipe de desenvolvimento dentro do mesmo sprint, ela apresenta para o cliente os testes de aceitação que foram desenvolvidos, e aí, nesse momento, ele pode estar tirando dúvidas e explorando melhor mais características, né? Então, detalhando mais o que é esperado. Então, isso é algo que pode ser feito até para a construção mesmo da especificação do caso de teste. Então, isso é algo legal. Vale ressaltar também que muitas empresas que seguem um processo ágil, eles utilizam também alguns modelos como caso de uso, como cenários, para se amparar, porque é importante, né? Precisa modelar funcionalidades, precisa modelar banco de dados, né? Então, não é livre de utilizar esses modelos. Então, à medida que isso vai acontecendo com a equipe de desenvolvimento, vai também havendo uma interação, né? Um feedback para quem está desenvolvendo os testes. Então, eu acho que é algo assim natural que vai acontecer dentro dos sprints, né? Que são aqueles sprints de projeto, onde vai haver o refinamento do projeto para depois partir para o código, né? Então, eu entendo que isso tem acontecido. E não dá para se amparar naquilo que já existia da engenharia de software, né? Você tem menos documentação, mas não significa que você não tem documentação, você precisa de alguns elementos, né? Alguns modelos de apoio aí para o desenvolvimento. Simone, agora vamos falar sobre a sua pesquisa. Nós falamos de técnicas de teste e você tem alguns artigos que abordam a seleção de técnicas de teste. Um exemplo é um mapeamento sistemático publicado no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Quais são os achados dessa sua pesquisa? Legal. Bom, Adolfo, essa nossa pesquisa, ela iniciou com a preocupação de que nós temos várias técnicas que podem ser aplicadas dentro de um processo de desenvolvimento, e fica uma dúvida em qual que é a melhor técnica para utilizar. Nós sabemos que nós temos diferentes domínios de aplicação sendo desenvolvidos, e nem sempre você precisa usar a técnica mais cara. Às vezes uma técnica simples seja mais fácil para uma equipe, se a gente pensar numa startup, né, que tem poucas pessoas envolvidas numa equipe. Então, foi isso que motivou. Esse trabalho está mais focado no contexto de desenvolvimento de programas concorrentes, que é uma pesquisa que eu desenvolvo, né, como eu falei anteriormente. Então, nós conhecíamos várias técnicas, a gente já tinha feito um mapeamento anterior que tinha elencado várias técnicas diferentes para o teste. Então, essa pesquisa, o que ela fez, ela foi relacionar para um determinado projeto como que a gente pode escolher uma técnica de teste. Então, nós definimos uma ferramenta de apoio que ajuda na seleção de técnicas, e a ideia é que ela se baseia num repositório onde a gente tem trabalhos científicos que propõem técnicas, critérios, né, e ferramentas de teste de software, mas que foram avaliados experimentalmente, ou seja, tem uma certa avaliação em termos de qualidade da proposta do trabalho, e a gente construiu uma maneira de que o testador ou a equipe que está desenvolvendo o projeto, ele pode colocar alguns atributos que para ele é importante. Então, olha, eu tenho interesse de olhar segurança do sistema, eu tenho interesse de olhar uma técnica que seja estrutural, né, seja olha código. Então, ele pode colocar vários elementos, e aí é feita uma pesquisa nesse repositório e apresentado, então, para o testador, ou para quem está liderando o projeto, quais técnicas seriam mais adequadas para ele utilizar. Então, é essa a proposta, é uma maneira assim, de auxiliar esse processo de seleção.
Então, a ideia é essa mesmo, né? Oferecer para a indústria o que existe de pesquisa científica sobre técnicas e critérios de teste, de modo que possam ser utilizadas em seus projetos de teste. A nossa pesquisa está mais concentrada em teste de programas concorrentes, mas a nossa ideia é avançar também para o teste de software de maneira geral, que acaba sendo um pouco mais desafiador, porque tem muita coisa, né? Então, para a gente explorar todas as contribuições que existem científicas sobre propostas de teste de software, então a gente vai levar um certo tempo para fazer isso. Então, mas ainda está em construção esse processo nessa pesquisa. Massa. E tu já mencionou algumas vezes, né, os trabalhos que tu tem sobre teste em aplicações concorrentes, né, inclusive tem um artigo recente que trata sobre teste de programas onde ocorre essa execução em paralelo. Então, tu podia detalhar um pouquinho mais, assim, sobre os desafios nesse contexto, né, por que é difícil testar aplicações concorrentes e quais são as soluções propostas para endereçar esses desafios? Ok, Ingrid, sim, a gente acaba olhando características diferentes dependendo do tipo de aplicação, né? Então, uma das coisas que é comum na atividade de teste de software é entender aquele domínio e entender que tipos de defeitos são cometidos naquele domínio. Então, antes de falar de concorrente, falar de web, né? Quando eu estou pensando em desenvolvimento web, que tipos de defeitos as pessoas cometem quando desenvolvem essas aplicações? Lógico que tem aqueles defeitos que são comuns para qualquer tipo de aplicação, né? Até a própria programação concorrente, que ela é composta de vários processos, os processos eles acabam tendo um comportamento sequencial. Então, muitos dos defeitos e muitas das questões que são tratadas para programas que a gente chama tradicionais, né, ou sequenciais, a gente acaba incorporando. Mas tem outros desafios, né? O ponto é que a concorrência está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? E as aplicações desenvolvidas, elas acabam tendo que tratar esses aspectos de concorrência. Quando a gente tem um programa concorrente, ele comunica com seus processos, né, ou threads, e essa comunicação que é a fonte importante para a atividade de teste. Porque o desafio que acontece é que essas aplicações, elas têm um comportamento que a gente chama de comportamento não determinístico, porque como existe a comunicação entre os processos e a sincronização, isso pode variar durante a execução. Então, o que acontece em termos da atividade de teste é que o mesmo dado de teste, se ele for executado mais de uma vez, ele pode ter saídas diferentes e, muitas vezes, saídas corretas diferentes. Então, a decisão difícil é saber, ok, será que eu já expus o software a todas as saídas corretas possíveis? Será que tem alguma saída que ainda pode ser produzida que eu não avaliei? E isso é um problema de reprodução do problema, do defeito. Vamos supor que eu encontrei um defeito, vi um comportamento não esperado, e muitas vezes eu não consigo repetir, né, esse cenário por causa do não determinismo. Então, esses desafios a gente tenta tratar, né, de alguma forma, colocando alguns elementos, né, e aí a gente precisa garantir, então, que a gente vai testar todas as possíveis sincronizações, e o que pode também ser muito caro, porque o programa ele pode ter muitas, né? Então, o que a gente investiga, basicamente, é o mapeamento de critérios de teste para o contexto da concorrência. Então, como que eu olho a comunicação, como que eu olho a sincronização, e forço o testador a pensar em situações de teste que olhem essas situações. A gente trabalha também com a geração automática de dados de teste, olhando esses cenários. A gente tem trabalhado com ferramentas de apoio, como eu falei, são ferramentas mais acadêmicas, mas que a gente já tem repetido o uso em diversos projetos, né, dentro das nossas pesquisas, e também a avaliação experimental das nossas propostas, né? Então, as linhas de contribuição dentro disso vão nessa direção. Vale ressaltar também que dentro da concorrência existem diferentes tipos de programas concorrentes, diferentes paradigmas, então, passagem de mensagem, memória compartilhada, então a gente tenta tratar também esses diferentes paradigmas e tentando olhar como que a gente colabora aí com a qualidade dessas aplicações. Essa questão que tu mencionou de fazer um caso de teste, ter diferentes resultados, me lembrou a questão dos flake tests, que é outro termo que tem aparecido. Podia comentar um pouco a respeito dos flake tests? Exatamente, ele é um termo que apareceu e é muito relacionado com o problema da concorrência. Se a gente olhar, o problema do flake test, ele tem a ver com colocar atrasos no caso de teste, né? Então, o que acontece com o flake test
que é um caso de teste que uma hora ele se comporta de um jeito, outra hora ele se comporta de outro jeito. O que é interessante é que ele é muito próximo do que a gente trabalha, mas assim, a gente está focando esse comportamento, que hora é de um jeito, hora de outro, no código da aplicação. E o flake test, isso acontece no código do teste. Então, no código do teste, acaba que como você precisa estar testando características de concorrência, o testador acaba colocando, por exemplo, alguns delays, né, para ter um atraso de comportamento, para ativar outras threads, e isso faz com que o comportamento dele seja inesperado. Isso é muito ruim, porque se você está num processo de teste de regressão, você não sabe se o problema está no seu código, se é um defeito no código, ou se é, de fato, o problema do flake test. Então, o desafio que as pessoas têm explorado hoje é como que eu isolo, né, esses flake tests para que eles não interfiram tanto na atividade de teste. Simone, atualmente muitos sistemas de software são concebidos com arquiteturas distribuídas e são hospedados na nuvem. Você já investigou a respeito? O que muda quando testamos sistemas com essas características? Sim, Adolfo, nós já investigamos a atividade de teste para sistemas na nuvem, ou sistemas que a gente chama SaaS, que são System as a Service. Quando a gente pensa em teste para esses sistemas, existem novas características que precisam ser consideradas, pois esses sistemas eles são compostos por tenants, ou inquilinos, que representam versões diferentes da mesma aplicação para atender múltiplas organizações. Então, assim, o teste para sistemas SaaS, ele precisa considerar outros requisitos funcionais, como elasticidade e escalabilidade. Claro que é importante também validar as funções dos componentes, integração e serviços funcionais, assim como ocorre em sistemas distribuídos convencionais. Na nossa pesquisa, o que nós fizemos foi definir critérios de teste para sistemas SaaS, os quais exploram defeitos relacionados ao atendimento de requisições e redirecionamentos, que são operações que se relacionam com os diferentes tenants da aplicação. Aproveitamos a nossa experiência e investigamos defeitos relacionados à concorrência dessas aplicações. A pesquisa ainda está em aberto, existe muita coisa para ser investigada nesse contexto e que envolve novas características e novos comportamentos das aplicações, mas isso foi assim, uma pontinha do que nós fizemos até agora com sistemas na nuvem. Tu tem bastante atuação na área de educação e engenharia de software, inclusive foi coordenadora da trilha da educação do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software que aconteceu esse ano, mas em particular, né, tu atua bastante na parte de ensino de testes de software. Isso, inclusive, foi um tópico do episódio 9 do nosso podcast, né, que tratou a educação e engenharia de software com o Marco Túlio Valente. Tu tem artigos que investigam como é o ensino de testes ou o uso de gamificação para ensinar testes. Quais são os seus conselhos para quem ensina testes com base na sua pesquisa e na sua experiência como educadora? Legal, Ingrid. Eu assisti esse episódio 9, né, do professor Marco Túlio, muito interessante. Sugiro que quem ensina teste de software deveria assistir, porque eu acho que tem excelentes dicas. E a gente, quando ensina, a gente quer ensinar da melhor forma, né? Então, a gente sempre busca experiências de colegas para fazer isso, né? Eu acabo atuando também, tendo artigos, né, contribuições, porque a gente acaba aproveitando, né, o ensino da disciplina de engenharia de software e da disciplina de teste de software para fazer alguns experimentos, para avaliar alguns trabalhos nossos, né? Tem alguns alunos que investigam a área de educação. E com relação a conselhos, né, eu entendo assim que testes ou teste de software, ela acaba sendo uma área muito ampla e ela envolve tanto aspectos teóricos como muito práticos. Eu considero até que o teste de software ele é um processo à parte durante o processo de desenvolvimento, né, que ele vai acompanhando todo o processo de desenvolvimento, né? Então, muitos elementos envolvidos, e aí quando eu vou pensar em ensinar teste de software, acaba sendo desafiador porque precisamos pensar em aspectos práticos e ferramentas associadas que deem apoio, e é necessário mostrar ao estudante que aprender a testar é importante não somente para ele conhecer sobre teste e como utilizá-lo, mas também para melhorar a maneira que o código é desenvolvido. Porque a partir do momento que você tem a capacidade de pensar como um testador, porque você tem uma visão invertida, né, eu quero encontrar problemas,
eu vou produzir um código melhor, né? Então, essa é uma premissa que a gente sempre trabalha em sala de aula quando a gente fala do teste de software. E aí, como existem, assim, vários conhecimentos envolvidos sobre teste de software, o ideal é que exista uma disciplina dedicada ao ensino de teste de software. Nós, aqui no ICMC, nós temos uma disciplina, nós temos 3 cursos de graduação em computação, e então nós temos disciplinas, para um dos cursos ela está passando a ser obrigatória, né, que é o nosso curso de Sistemas de Informação, e para o curso de Ciências de Computação e Engenharia de Computação, ele é uma disciplina optativa. Como o mercado ele está buscando muitos profissionais de teste de software, ela é uma disciplina que tem atendido uma alta demanda de alunos que têm interesse de realizá-la, né? Então, o desafio como docente é tentar mostrar o que acontece no dia a dia de um testador. E aí a gente utiliza, então, existem ótimos materiais disponíveis para o ensino, né? Desde videoaulas e livros didáticos, tem cursos, né, de teste de software disponível, por exemplo, no Coursera, né? Tem um curso bacana que foi produzido por pesquisadores aqui do ICMC. O nosso grupo de teste de software, em conjunto com outros pesquisadores da área no Brasil, eles também construíram um livro-texto, né, Introdução ao Teste de Software, que pode ser utilizado como apoio. Então, são dicas, assim, que eu posso dar. Tem também, a partir de um trabalho de mestrado que eu orientei, nós estamos construindo um catálogo de materiais que podem ser utilizados para apoio às aulas, envolvendo materiais didáticos, objetos de aprendizagem, jogos educacionais, listas de exercícios, dentre outros. Porque nós que pesquisamos em teste de software, é mais fácil da gente organizar material. Então, e não é em toda a universidade que nós temos pesquisadores de teste de software. Então, se a gente conseguir oferecer materiais para que outros possam aplicar da melhor forma, né? Então, é isso que a gente busca com essa divulgação, né, para quem vai encarar o desafio aí de ensinar essa disciplina ou ensinar teste dentro da engenharia de software. E assim, o meu conselho final, então, né, dessa linha, eu acho assim que o meu conselho é ousar e preparar um curso dinâmico, em que o aluno seja exposto a problemas que ele poderá enfrentar quando estiver testando software. Enriquecer o curso com ferramentas de apoio e um projeto interessante colabora com o aprendizado e a motivação dos estudantes. Muito bom. E aí uma pergunta adicional é: quais são os principais gaps, as principais lacunas entre o ensino de teste de software e o que a indústria deseja que o profissional saiba? A gente tem acompanhado, até por conta dessas pesquisas que eu tenho em educação de ensino de teste de software, né, o que tem sido apresentado na literatura, feito alguns surveys, e o que a literatura mostra para a gente que o principal gap ainda é a falta de profissional qualificado para atuar na área de teste de software. São poucas as universidades aqui no país que elas possuem uma disciplina dedicada ao ensino de teste de software. Se eu for ensinar teste de software dentro da engenharia de software, eu não tenho muito espaço. Ela é uma disciplina muito ampla, né? Tem muita coisa interessante para ser ensinada. Então, quando eu não tenho a possibilidade de ter a disciplina, acaba não tendo a pessoa capacitada, digamos assim, para entender toda essa teoria envolvida. E eu acredito também que um gap existente seja relacionado às tecnologias e a maneira que a indústria realiza a atividade de teste de software. A gente sabe que o que a gente pesquisa, muitas vezes, não se aplica diretamente na indústria, né? Porque a indústria sofre as pressões de prazo, falta, às vezes, de pessoas que você possa alocar numa equipe, tempo, né? Se o teste de software é um processo em paralelo, ele vai consumir tempo para o seu desenvolvimento, e nem sempre as equipes vão poder trabalhar com isso. Então, acaba tendo que adaptar tudo isso daí. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, o estudante, ele não conhece essas questões. Então, eu vejo isso como um gap, e eu acredito que uma parceria maior com a indústria para o ensino de teste de software traz esses benefícios para ambos, né? E pode colaborar com a formação de bons profissionais de teste de software. Então vamos à pergunta que dá nome ao podcast. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área? Legal, Adolfo. Eu acho que essa pergunta está ficando cada vez mais difícil de responder, né? Porque tem tanto assunto, tanto episódio interessante já lá disponível. Mas, assim, eu fiquei pensando, e eu acredito que um tema relevante a ser explorado é como aplicar a engenharia de software em sistemas que a gente considera os contemporâneos, ou seja, sistemas que têm características como sensíveis ao contexto, né, internet das coisas, sistemas cibernéticos.
Nesses sistemas, eu observo que tem novos desafios que precisam ser tratados em termos da engenharia de software. Então, a gente precisa mapear para esses novos domínios, por exemplo, os tipos de arquiteturas desses sistemas, tipos de comportamento e também os novos tipos de defeitos, né, porque eles têm outras características. Então, assim, eu considero que nós, pesquisadores da área da engenharia de software, precisamos estar atentos a esses sistemas e atentos em como nossos esforços na academia podem colaborar com a melhoria de qualidade desses sistemas. Deixa eu só fazer uma pergunta que provavelmente, não sei se tu vai saber responder, mas eu acho que ninguém sabe a resposta hoje em dia, né, que é o teste de aprendizado de máquina, né, porque aprendizado de máquina, tu dá os dados, né, gera um modelo de aprendizado e esperamos que esteja certo o algoritmo, né? Porque ninguém sabe da resposta. Então, como a gente pode testar isso? Legal, Ingrid. Bacana você ter perguntado isso. Eu, em conjunto com o professor Delamaro, aqui do ICMC, a gente começou, ano passado, uma pesquisa nessa direção, né? Olhando como é que a gente pode aplicar o que nós temos de teste de software para o contexto de uma aplicação machine learning. E, de fato, é diferente, tem outros desafios, né? E o desafio é exatamente isso que você comentou. Eu tenho um problema importante que a gente relata, que é o problema do oráculo. Quando eu penso em teste de software, eu acabei não comentando ao longo da explanação, mas a gente precisa saber qual a resposta esperada. Porque, veja, se eu não sei a resposta esperada, qualquer resposta serve. E aí, no contexto de machine learning, o problema, ele fica maior, né? Porque uma coisa é eu treinar e esperar um comportamento da aplicação, o outro ela agora trabalhar com um conjunto de dados e ela ter um comportamento que se relaciona com o algoritmo que está aprendendo. Então, muitas vezes a gente não sabe se o problema está na aplicação propriamente dita, ou nos dados, ou no treinamento feito, né? Então, o que nós temos feito, a gente está tentando olhar a aplicação e tentando modelar ela através de modelos, como, por exemplo, um trabalho que nós estamos investigando, que a gente até teve um trabalho agora no sistema, no SAST, né, no simpósio do CBSoft esse ano, foi olhar árvores de decisão que representam, então, o funcionamento do programa de machine learning, e aí, então, a gente percorrer isso para a gente gerar os testes e avaliar se ele está se comportando conforme o esperado. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? A gente está pensando em aplicar também mutação em cima disso, mas ainda a gente enfrenta o problema do oráculo, né? Então, a gente tem que olhar o que nós queremos considerar para essas aplicações, né? Quer dizer, ter um possível cenário esperado para que a gente possa se concentrar e ter uma contribuição de teste de software. Mas é uma área bem desafiadora, sem dúvida. Então, Simone, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Ok, Adolfo, Ingrid e demais equipe, eu que agradeço o convite, poder estar participando aqui, contando um pouquinho da minha experiência, espero que seja útil, né, para profissionais e para pesquisadores, né, o material que a gente preparou hoje. Eu quero parabenizar a iniciativa, como eu falei, eu tenho acompanhado os episódios e eu acho que ele está muito rico, né? Eu tenho alunos de pós que acompanham e até comentaram comigo, acho que vale ressaltar isso para vocês, que, poxa, às vezes eu estou meio desanimado com a minha pesquisa, eu vou lá e assisto um episódio, né? E aí isso me dá uma motivação. Então, eu acho que ele está contribuindo de várias maneiras, esse material, então eu quero parabenizar vocês e que continuem, né? Acho que tem muita coisa para explorar ainda, né? A engenharia de software é muito rica, tem muitos profissionais bons no país, e me despedir de vocês e espero aí acompanhar os próximos bons episódios que vão surgir, tá bom? Até mais, pessoal. Muito obrigada, então, Simone, por todas as contribuições e compartilhamento de experiências, né? Espero que, depois de ouvir esse episódio, né, todos os nossos ouvintes produzam software de maior qualidade. E com isso a gente fecha o episódio, então, desse mês, e a gente aguarda todos vocês no nosso próximo episódio.